Pessoas da internet, depois de 7 minutos de enrolação, agora eu consegui finalmente entender o que eu estou tentando, o que eu estou querendo falar aqui. E vamos lá. Eu gravei um vídeo de 10 minutos antes, eu perdi ele por causa do meu bendito Benedito. Ah, sim, eu estava falando aqui. O Espírito Santo vai continuar falando. Ele fala. Mas às vezes nós temos a dificuldade de priorizar a voz do Espírito Santo. E foi o que aconteceu comigo nesse tempo que eu fiquei sem dividir mensagem. Eu tenho vídeo no canal, nesse inteirinho aí que eu tô meio off. Eu tenho vídeos no canal que pô, foram legais de fazer. Mas não tem mensagem. Quanto tempo vocês não ouvem uma mensagem minha fresca, sabe? Tem vídeo meu de mensagem que eu gravei num dia e postei no dia seguinte. Porque eu tava ávido pela palavra. Um vídeo meu, por exemplo, pra exemplificar o que eu tô falando, é aquele que eu falo sobre anátema. Foi um vídeo que eu gravei. No mesmo dia eu comecei a editar, no dia seguinte ele já estava pronto e eu postei de noite. Foi assim rápido. Por quê? Porque era uma palavra que tinha tocado meu coração, tinha batido diferente comigo. Eu queria dividir isso no canal, porque era algo que falava na minha vida diretamente. Aí que tá. A vida do ser humano é uma coisa engraçada. Quando a gente começa a achar que a gente sabe o que tá fazendo, que a gente tá no controle da situação, a gente começa a tomar atitudes por nós mesmos. Entendeu? A gente começa a achar que nós sabemos a solução do problema. Aí, presta atenção, você tem um problema, você não conseguiu resolver esse problema antes. Aí vem uma outra situação, né? Vou dar um exemplo. Digamos que você tenha um carro. Esse carro. Aí você dirige o carro e aí você tentou fazer uma curva num lugar determinado e você derrapou e bateu com o carro. Aí o mesmo carro, você tentou fazer a curva de novo, bateu com o carro. O mesmo carro. Aí o que você fala? O carro tá com um problema. Esse carro tá ultrapassado, esse carro tá obsoleto, esse carro já tem mais de 5 anos, eu vou trocar de carro. Aí você troca de carro e tenta fazer a curva de novo e você bate com um carro diferente. Aí você pensa, caramba, pô, mas o carro mudou e a métrica da vida tinha que ter mudado porque eu troquei de carro. Não, cara, você não sabe resolver esse problema. Você não sabe fazer essa curva. Você não sabe passar por essa parada. Você não sabe passar por essa fase. Então mudar o artifício, mudar o meio, mudar as coisas à tua volta, não vai fazer você resolver. O que vai fazer você resolver é você aprender da forma correta como você passa da situação. Como eu estava dizendo, os problemas que aconteceram na minha vida não foram ocasionados por causa de decisões apenas ou de inícios de projeto, né? Esses projetos que nós iniciamos aí, geralmente nós iniciamos errado porque a gente não pergunta nada para Deus. Deus deu a vida. Logo, ele também dá o propósito da vida. Porque quem cria uma máquina também cria um manual para explicar a funcionalidade e o propósito daquela máquina. Então, quando você faz alguma coisa e você não pergunta para Jesus, para Deus antes de você fazer alguma coisa, a chance disso dar errado é epopeicamente grande, se não 100% de chance de dar errado. Então foi o que aconteceu comigo em situações passadas. Eu queria muito fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu queria muito fazer a diferença na vida dos meus amigos. Como eu vejo a vida de alguns amigos meus, vivem da seguinte forma: eles estudam a beça para começar a trabalhar, para ganhar o mínimo para ter o mínimo de conforto, ganhar o suficiente para ter o mínimo de conforto, para chegar no final de semana e fazer alguma coisa para esquecer que trabalhou. Então trabalha para esquecer que trabalhou, porque assim, se as pessoas não sabem o propósito de vida delas, é isso que elas já acabam fazendo para viver. Algumas pessoas até implementam suas vidas com hobbies, com coisas bacanas, tipo assistência social, na verdade ajuda social, ajuda humanitária. Isso não é ruim, isso é bom, mas tudo isso só funciona, só serve para alimentar o vazio, alimentar a falta que faz Jesus e o propósito que ele tem na sua vida. Então, por exemplo, o meu propósito, que eu vejo que seja o meu propósito na minha vida é isso aqui, é comunicar a palavra. Eu tinha um totemzinho, né, de uma grife de roupas, e esse totemzinho era um megafone, e uma palavra que o Espírito Santo me deu é que aquele megafone era a minha vida. Porque que o megafone faz? O megafone amplifica uma voz que vem de alguém. Então assim, a minha vida tinha que ser, e a palavra que eu guardava pra mim e guardo até hoje, é que eu tenho que ser aquele
que amplifica a voz de Deus. Deus vai falar comigo, eu tenho que fazer com que todo mundo ouça o que ele me falou. É isso que o megafone faz. Ele não retém, ele só amplifica. Ele não guarda, ele não armazena, ele não é um gravador, não. Ele é um amplificador, sabe? Ele não é um microfone que recebe um sinal para uma mesa. Várias analogias aqui da ciência do som que vocês estão recebendo. De nada. O Gabriel tá na minha cultura. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? O propósito da sua vida te define. O propósito da sua vida te caracteriza. O propósito da sua vida te leva a caminhos que impedem você de cometer roubada. E foi o que aconteceu comigo. Eu estava desvirtuando a mim mesmo do caminho que eu queria seguir. Não do que eu queria, mas eu sei o que eu quero. Eu quero viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o caminho que eu parei de seguir com veemência. A palavra do dia, veemência. O que eu quero dizer com isso? Que a gente só vai dar com os burros na água, com a cara na porta, dando murro em ponta de faca, se a gente ficar andando sem priorizar a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo é aquela voz que diz: turn left, 500 metros, vire à direita, você chegou. Não que Deus seja um GPS, mas é o que nos guia. É uma analogia doida para dizer que Deus, a voz de Deus é que nos guia. É que nos dá paz e segurança de saber que o caminho que a gente está indo é o certo. Então, se você não tem a facilidade de ouvir a voz de Deus, se você precisa de ajuda, busque essa ajuda. Não precisa caminhar sozinho, não. A vida, no geral, se você vive sozinho, a tendência de você morrer de tristeza é grande. Existe isso, eu não sei como é que fala, vou até pesquisar aqui. Como faz para morrer de tristeza? Existe uma doença? Os especialistas defendem as políticas públicas mais efetivas em relação à doença. Infelizmente, é possível morrer de tristeza. Nossa, Jesus, misericórdia. Então, realmente, tem como morrer de tristeza. Eu acabei de ver aqui no Google. Então, você só vai... E isso você vai ouvir todos os pastores que falam sobre propósito e vida com Deus. Todos os pastores que falam sobre vida de relacionamento com o Espírito Santo vão te falar a mesma coisa. O dia que você vai ser mais feliz na sua vida é o dia que você cumpriu o propósito de Deus. Não importa se você tem sonho. E ter sonho é muito bom. Inclusive, se você não tem sonho, procure em outra padaria. Vou deixar o recado aí. Ter sonho é muito bom. Saber que você quer coisas na sua vida, buscar coisas, ir atrás de metas, isso é muito bom. Só que nenhum sonho realizado na sua vida vai te fazer tão feliz quanto viver o propósito teu na sua vida. Nada nesse mundo vai te fazer tão feliz como viver a vontade de Deus e estar no centro da vontade de Deus. Esse agora é o meu mantra, é o que vai me regir daqui pra frente agora. Nova fase da minha vida é viver a vontade de Deus. Todos os vídeos que eu gravei, todas as mensagens que eu gravei, todas as palavras, as cajadadas, são pra mim, vem pra mim primeiro. E de certa forma eu acredito que Deus tem me usado para falar com alguém, nem que seja com uma pessoa ou duas. E todas as vezes que eu vier dividir uma mensagem, vocês podem ter certeza, tá doendo mais em mim do que tá doendo em vocês. E outra coisa, uma coisa que eu sempre me orgulhei no passado, quando eu tinha mais oportunidade de falar da palavra, é o seguinte: eu nunca prego coisa que eu não vivo. Ou se eu vivo, ou se eu vivi, ou se eu tô querendo viver. Eu não vou falar coisa que vai servir só pra uma pessoa, não vai servir pra mim. Eu não vou falar de um assunto que não se encaixa na minha vida. Primeiro, que eu não tenho propriedade nenhuma para falar sobre um assunto que não se encaixa na minha vida. Segundo, que quem sou eu para falar sobre determinado... Por exemplo, eu não posso falar sobre maconha. Eu posso falar que drogas são ruins. Ou que eu não uso drogas. Mas eu não posso falar sobre a maconha. A maconha não faz parte, nunca fez, e eu espero nunca fazer, da minha vida. Então não adianta eu falar sobre coisas que eu não entendo, e coisas que eu não vivo, e coisas que eu não pretendo viver. Então, se eu trouxer alguma palavra aqui, é o único e exclusivo motivo de eu querer ajudar alguém. Alguém vai ouvir, alguém vai ser edificado, e a minha vida, eu vivo em função disso. De que alguém ouça o que eu falo, e que seja abençoado de uma forma, e que Deus seja louvado acima de tudo. Então o Crash Pop vai voltar a ser o que era. Normalmente, os vídeos continuarão sem regularidade nenhuma. Eu não tenho a menor preocupação com isso. Quando tiver, vai ter. Quem estiver vendo vai ver. E vai ser muito legal. Resumindo, priorize a voz do Espírito Santo. Priorize Jesus na sua vida. Você quer ver a coisa dar certo? Quer ver qualquer coisa dar certo? Bota Jesus na frente. Prioriza Jesus. Que te garanto é sucesso.
E se alguma coisa não der certo, é livramento. O que não for sucesso é livramento. Então você vai sair ganhando de qualquer forma. Esse é o conselho do Credit Pop de hoje. E é isso. Fiquem na paz. Estamos juntos e até mais.